Então, hoje estamos no mês de março de 2026 e para nós aqui da Coisa do Bebê é um verdadeiro prazer receber a Cláudia Xavier, que é membro há tanto tempo aqui da Lacose, que sempre está aqui conosco com ótimas ideias e que tem uma pessoa de uma caminhada profissional no Brasil muito reconhecida, né, muito respeitosa aos bebês. Então, para mim é muito importante ter a presença da Cláudia por aqui. Agradeço imensamente a disponibilidade, a parceria, o tempo todo que ela está com a gente aqui na Lacose. E os títulos todos eu te deixo falar, que você vai falar melhor do que eu, Cláudia. Super obrigada de estar aqui. Imagina, eu que estou muito feliz, agradeço demais. Para mim, os sábados com vocês é algo assim que eu poderia dizer uma experiência, tá? É assim de muita aprendizagem. Eu acho que esse é um grupo que se diferencia, não é? A gente pode discutir, a gente amplia o olhar em relação aos bebês, em relação à prática de cada um, porque temos aqui profissionais de diversas áreas, né? E eu acho que isso, diversas áreas, diversos locais, diversos países, e eu acho que isso é algo assim, nossa, Érica, eu fico encantada com isso tudo e vocês vêm desenvolvendo. Eu sinto, queria até fazer mais parte disso tudo, mas ah, atualmente eu estou com uma rotina bastante complicada. Mas, enfim, estou muito feliz de estar aqui com você. Vou me apresentar rapidamente. Sou fonoaudióloga, trabalho há muitos anos na área de bebês. Como fonoaudióloga, eu sou uma das pioneiras no Brasil no atendimento aos bebês desde o período neonatal, tanto na área hospitalar como também na parte clínica. Recebo muitos bebês, na maioria das vezes, os bebês com histórico de alguma dificuldade alimentar, né? E também bebês maiores, né? Não só recém-nascidos ou que acabaram de sair ali do hospital com alguma queixa, né? E trabalho há muitos anos com os bebês, também trabalho com a formação de fonoaudiólogos nessa área, tenho algumas pesquisas, meu doutorado também é totalmente voltado aos bebês em fase hospitalar. E, enfim, venho crescendo aqui juntamente com o grupo para a gente poder trabalhar cada vez assim com mais consciência e com um olhar ampliado, né, para os bebês e famílias, tá? E fiquei muito honrada de falar sobre essa pesquisa, que eu vou comentar, discutir um pouco com vocês hoje. A pesquisa em si é uma revisão da literatura, mas o principal que eu acho nesse trabalho é a gente começar a discutir sobre algumas práticas que são realizadas com os bebês e práticas já, inclusive, muito bem consolidadas em muitos locais, em muitos países, inclusive, né? E que eu acho que a gente precisaria repensar, né? E aí mostra um pouco a importância das equipes multi, a importância da gente estar aqui, não é? Porque a gente acaba muitas vezes considerando, né, algumas estratégias de trabalho, algumas abordagens, e a gente não repensa essas estratégias e essas abordagens. Então, eu acho que o principal desse momento aqui com vocês é isso, a gente poder discutir um pouco sobre algumas abordagens, sobre a visão do fonoaudiólogo, né? Porque nós temos uma visão com certeza diferente daquele que é o psicanalista, daquele que é o neonatologista, daquele que é o enfermeiro, daquele que é o pedagogo, não é? E que, então, eu acho que eu estou muito feliz, muito contente de estar aqui com vocês, tá? Será que está aparecendo o PowerPoint? Cláudia, está Está aparecendo. aparecendo? Você consegue colocar no modo apresentação para ver se ele fica Tá. na tela cheia? Isso, então vamos lá, peraí, vamos colocar. Agora eu acho que vai, vamos ver. Não, não foi não. Não foi não ainda, né? Não, agora nós não estamos vendo. Tá, deixa eu ver aqui. Não estão vendo ainda não, né? Não. Então, espera um pouquinho aqui, eu acho que agora Sim. vamos. Mas acho Share que você screen. precisa colocar para Agora compartilhar. vai, agora acho que agora vai. Foi agora? Está carregando. Está chegando. Tá, Agora agora eu Ótimo. acho sim, que está em vai. tela cheia. Agora sim, Uhum. né? Então tá bom.
Então, a pesquisa tem esse título, né, que é Benefícios e Limitações de Estímulos de Sucção Não Nutritiva para o Alívio da Dor, um olhar fonoaudiológico. Então, a gente realizou essa revisão da literatura junto com algumas fonoaudiólogas, minhas alunas de pós-graduação da instituição Finama, e a gente teve, assim, como foco, não é, pensar um pouco sobre os sinais de dor e desconforto dos bebês. É algo que eu venho, assim, pensando muito, né? E a gente falou um pouco sobre esse trabalho em Paris, eu acho que foi em 2023, não é? Mas a gente estava numa sala mais restrita, mas pode ser que algumas das pessoas já tenham ouvido, porque eu falei um pouco sobre esse trabalho, não é? E agora, a felicidade desse trabalho, né, está sendo publicado, né, acabou de ser publicado, e para mim é uma alegria, e depois eu quero poder discutir um pouco com vocês sobre esse tópico, não é? E o porquê que esse tópico ele está sendo, eu acho que, muito discutido na atualidade. E aqui mostrando também que a fonoaudiologia americana, que na realidade passou a focar nesse desenvolvimento dos bebês desde o período neonatal é mais recente, tá? Então, o fonoaudiólogo, ele trabalhava muito mais com os bebês mais velhos, bebês de pediatria, ou bebês depois, mais para frente no seu desenvolvimento, né? E aqui a gente tem um grupo, né, um grupo, assim, bastante importante e reconhecido nos Estados Unidos, que é a Joan Arvidson, a Erin Ross e a Jacqueline McGrath, que também falam agora, nos últimos anos, mas é uma coisa mais recente, não é? Sobre a questão do trabalho centrado na família, desde o período neonatal, não é? Algo que, assim, a gente vem discutir aqui nesse grupo é algo mais que óbvio, né? Mas eu acho importante a gente entender como isso tudo está acontecendo no mundo também, né? E aqui em especial, elas falam, inclusive foi a Joan Arvidson que enviou para mim esse material, já faz, eu acho que faz 2 anos, acho que faz 2 anos, acho que foi em 2023, tá? Sobre a importância da gente prestar atenção nos estímulos na face do bebê e na cavidade oral, que é o foco desse estudo aqui, né? Para a gente pensar um pouco sobre esses estímulos orais, né? E depois que a gente realizou, logo depois que a gente realizou essa revisão da literatura, tá? Surgiu esse documento muito importante, né? Diretriz para prevenção e manejo da dor aguda por procedimentos dolorosos no período neonatal. Então, a gente finalizou essa revisão em 2022 e em 2023 saiu esse documento do Ministério da Saúde. Esse documento é um documento interessantíssimo, eu acho que todo mundo tem que ler, porque eu acho que nós aqui no grupo temos esse olhar, né, em relação ao desconforto, à dor do bebê. Então, eu acho que é muito interessante a gente olhar e até para a gente pensar o que poderia estar nesse documento e não está. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu captei só uma parte, né, que fala também dessas recomendações dos estímulos não nutritivos, não é? Que eu vou jogar uma outra ideia para vocês aqui hoje. Então, a sucção não nutritiva, eles colocam nesse documento do Ministério da Saúde. E espero que a gente tenha aqui as nossas colegas também da medicina, da neonatologia, para depois darem um pouco a opinião, né? Então, a sucção não nutritiva, ela pode ser utilizada para o alívio da dor em recém-nascidos com idade gestacional superior a 28 semanas, tá? E aí eles falam da associação, né, entre a sucção não nutritiva e outras medidas não farmacológicas, não é, para o alívio da dor. E aí a gente vai falar nesse trabalho, nessa revisão da literatura, o nosso olhar fonoaudiológico, que está relacionado com o próprio estímulo de sucção não nutritiva. Então, aqui eles jogam já uma idade, que é uma preocupação, né, com que bebê que esse estímulo não nutritivo vai ser realizado, tá? Que para mim já é algo importante, a gente pensar que bebê é esse, né? Para a gente não pensar que a gente vai realizar determinados procedimentos e estratégias com todos os bebês, tá? E aqui
também acabou de sair essa pesquisa, eu falei, deixa eu colocar aqui rapidinho para vocês, né? Sobre também medidas de conforto para esse bebê que está ali, né, numa situação de estresse, que vai receber alguma manobra, né? E eles falam sobre os efeitos imediatos, não é? E também sobre os estímulos não nutritivos, muitas vezes junto com uma solução glicosada. Tá? Então, aqui vai ser uma loucura aqui com os nossos pediatras e tudo mais, mas o foco aqui da minha fala não é o uso de solução glicosada, nem de medicamento, é o estímulo na cavidade oral desse bebê. Tá? Por que isso, gente? Tá? Que eu considero, assim, como fonoaudióloga, tão importante e, na realidade, não é só como fonoaudióloga, né? Eu acho que todos nós precisamos entender um pouco sobre essas questões sensoriais, não é? E esse sensorial global do bebê sempre, não é? Mas o sensorial também no contexto da alimentação e no contexto dessa região oral. Então, já é mais que compreendido na literatura, através de várias pesquisas, de teorias, inclusive, do neurodesenvolvimento, não é? Que o sensorial, ele vai conduzir os aspectos motores. Então, quando eu levo em consideração esse sensorial, eu vou proporcionar uma melhor evolução nesse desenvolvimento motor. Então, eu, por exemplo, estou esperando que esse bebê consiga se alimentar bem e se conectar bem com o meio externo, se autorregular, como que ele vai regular esse motor global e esse motor oral? A partir de muitos ajustes e conhecimento sobre os sistemas sensoriais do bebê, tá? E a gente sabe que existe uma relação direta com o neurodesenvolvimento e com algumas condições específicas desse bebê. Não é que eu tenho que estar ali bastante atenta, assim, como sinais de alerta, né, para que como que eu vou atuar com esse bebê? Como que eu realmente vou proporcionar um estímulo que seja prazeroso ou que amenize esse desconforto e essa dor que ele está ali presenciando, por exemplo, tá? Então, são aspectos, né, a dor e esses desconfortos e sinais de irritabilidade, né, são aspectos que realmente me preocupam e começaram a me preocupar ainda mais na atualidade, tá? Por várias questões aí surgindo e de inúmeros profissionais, não é? Avaliando essa boquinha do bebê, avaliando esses movimentos linguais, né, cada um com uma determinada intenção e a gente tem que entender, não é? A relação com o neurodesenvolvimento, com o processo alimentar e com a conexão, interação e linguagem, não é? Como a gente vai trabalhar com esse bebê, por exemplo, que saiu de uma unidade intensiva neonatal, que eu vou receber no meu consultório, sem compreender tudo que esse bebê passou e essa família, não é? Para aí conseguir, não é? Uma abordagem que seja uma abordagem pontual com essa família, com esse bebê, seja da área fonoaudiológica ou seja de outras áreas também, não é? Então, essa pesquisa, não é? O que a gente colocou, né, na introdução. Durante a internação em unidades neonatais, os recém-nascidos passam por muitos procedimentos dolorosos e estressantes, como punções, passagens de sondas, coletas de sangue, remoção de adesivos, que provocam experiências sensoriais desagradáveis, podendo inclusive desestabilizar o quadro clínico, ocasionando alterações metabólicas, hormonais, imunológicas. A exposição precoce à dor pode levar a danos neurológicos e comportamentais que persistem a curto e longo prazos, né? Para promover o alívio da dor, muitos estudos referem que existem medidas farmacológicas e não farmacológicas. Dentre estas, destaca-se a sucção não nutritiva, como sendo uma ferramenta capaz de fornecer alívio da dor e ainda trazer conforto e calma aos recém-nascidos. No entanto, há uma escassez na literatura no que diz respeito ao número de vezes que esse recém-nascido recebe,
por exemplo, o estímulo de sucção não nutritiva, assim como dados referentes à aceitação da introdução de diferentes utensílios na cavidade oral e as suas respostas. Se demonstra ou não, por exemplo, algum tipo de desconforto ou recusa. Os estudos não falam muito sobre isso. Diante desses questionamentos, surgiu o interesse de realizar esse levantamento na literatura sobre o uso dos estímulos não nutritivos para amenizar a dor nos recém-nascidos, tendo como hipótese de que esses estímulos orais, em determinados momentos do desenvolvimento do recém-nascido ou do latente, né, podem ser considerados invasivos e capazes de provocar desconforto e desorganizar a função de sucção dos neonatos e mais, né, inclusive causar uma aversão e uma dificuldade de autorregulação e conexão. Então, a gente fez uma revisão da literatura, né, com artigos da base de dados PubMed, com os descritores PEN, Non-Nutritive Sucking e Preterm Infants. Pesquisas envolvendo seres humanos na faixa etária, né, newborn, nos anos de 2012 e 2022. E após o levantamento, foi realizada a análise dos textos, e de 92 textos encontrados e artigos, foram selecionados 8 artigos, tá bom? Então, aqui a gente tem as 8 referências, e que vocês vão ter acesso ao artigo completo, não é? E a gente tem, assim, vários estudos com um número bastante elevado de bebês, tá? Então, aqui a gente tem um estudo com 131 prematuros, tá? Aqui, olha, um outro estudo com 162 prematuros, todos utilizando as escalas que já são muito bem vistas e bem conceituadas nos parâmetros de dor, né? Aqui um outro estudo com 150 recém-nascidos, um outro estudo com 216, tá? Aqui um de 2018 com 245 recém-nascidos, um outro, esse já é um estudo com menos, né? Com 42 recém-nascidos, não é? E todos eles com algumas conclusões diferentes, porque a metodologia utilizada também foi diferente nesses diversos artigos, tá? Aqui um outro com 140 recém-nascidos, esse outro com 34 recém-nascidos, né? Combinando também algumas intervenções, né? Então, o que que a gente conseguiu ver, né? A partir destes 8 artigos que foram selecionados para discussão, né? Então, a maioria dos artigos contou com um número de participantes superior a 100, tá? Alguns com mais de 200, inclusive, né? Em relação à faixa etária dos participantes, apenas os estudos aqui desses autores, Tucker e Vugnock, especificaram a idade desses bebês, né? E para mim é algo que me chama atenção, né? Porque eu quero saber qual que é a idade de desenvolvimento desses bebês, né? Os demais estudos não fizeram referência à idade desses bebês que passaram ali pelo protocolo, né, de medidas não farmacológicas e também dos estímulos não nutritivos, né? Então, no que diz respeito à idade gestacional, 3 pesquisas realizaram o estudo com recém-nascidos a termo, tá? Então, aí eu acho que já é totalmente diferente a gente realizar, né, utilizar essas medidas não farmacológicas, realizando ali os estímulos não nutritivos, tá? Com 4 recém-nascidos pré-termo, né? E também, olha aqui, e com um bebê de 20, e depois, assim, algumas pesquisas levavam em consideração bebês de 24 a 36 semanas, outras de 24 a 42 semanas, ou seja, essa idade gestacional é bastante variada, tá? Nesses estudos que a gente definiu para essa pesquisa, né? Então, para mensurar a dor do neonato, todos utilizaram escalas como métodos de avaliação. 7 estudos utilizaram a escala Premature Infant Pain Profile, sendo que o artigo de Michel também avaliou a dor pela variabilidade da frequência cardíaca e pelo cortisol salivar, tá? E um dos artigos utilizou o protocolo Neonatal Pain Agitation, tá?
Então, também existe a diferença dos protocolos, que eu acho que é algo que a gente também poderia estudar um pouco mais, né, para a gente pensar em mudanças, né? Todos os artigos avaliaram a dor aguda, porém nenhum menciona as implicações da dor contínua e duradoura, e não deixam claro o nível de desenvolvimento ou quadro clínico específico. E o Ministério da Saúde, em 2017, né, destaca que poucas escalas abordam questões como o estado de organização do recém-nascido ou experiência da dor, né, o caráter, localização, ritmo e duração. Tá? Para alívio da dor, 6 estudos utilizaram glicose ou sacarose. Tá? Um fez somente os estímulos não nutritivos. Um usou o leite materno e sons do batimento cardíaco junto com os estímulos não nutritivos. No Brasil, não há consenso sobre a dose adequada de glicose ou sacarose a ser administrada, como apareceu aí até em mais de um estudo. O Ministério da Saúde, em 2017, recomenda que devam ser prescritas como medicações, por existir contraindicação, né? E não foram estabelecidos os efeitos a longo prazo, né, do uso de sacarose, nem a segurança ao paciente ao administrar muitas doses de soluções adocicadas. Tá? Então, no Brasil, isso é muito questionado, né? Com relação aos procedimentos não farmacológicos, todos os artigos pesquisados analisaram o benefício dos estímulos não nutritivos associados ou não ao uso da sacarose para o alívio da dor. E o Ministério da Saúde, como a gente já falou, preconiza, não é? E que a sacarose deve ser oferecida seguindo diretrizes, né? Ou seja, é como um medicamento. Então, isso não pode ser utilizado como uma estratégia para todos os bebês, tá? E o relato dado pelos pais em num desses estudos aqui, né, e o Ministério da Saúde também ressalta que medidas ambientais, comportamentais e não farmacológicas, como, então aqui vamos relembrar medidas que são muito importantes, além dos estímulos não nutritivos, que é o posicionamento, enrolamento, contenção, sucção não nutritiva, massagens, balanceio, contato pele a pele e a posição canguru. Podem ser também eficazes nessa redução da dor leve e moderada, provocada, né, ou seja, por intervenções, né, que são muitas vezes necessárias, né. Ressaltam ainda a importância da amamentação, visto que o leite humano é tão efetivo também em termos dessa solução aí adocicada, no lugar de uma solução adocicada, tá? Nenhum dos estudos analisados mencionou o grau de desenvolvimento do recém-nascido, nem seu estado geral de saúde na hora desse procedimento. Tá? A imaturidade do prematuro, né, levanta a hipótese de que o estímulo de sucção, com o intuito de acalmar a situação de estresse, nem sempre promove a resposta esperada, necessitando de outros estímulos em paralelo. Tá? Nos estudos de Asmeron e colaboradores, Misters e colaboradores, Yu e colaboradores, Silveira e colaboradores, não se observou o relato de possíveis alterações dos estímulos de sucção não nutritiva durante a manipulação oral empregada. Né? Então, os prematuros, quando eles são avaliados pelo fonoaudiólogo, né, e nós já aqui no Brasil fazemos parte da equipe de saúde há muitos anos, né, desde a década de 80, eles não apresentam resposta de sucção e, inclusive, precisam evoluir nessa função a partir do trabalho terapêutico que é realizado. Então, quando a gente vai avaliar esses bebês a partir da melhora clínica, a estabilidade clínica desses bebês, a grande maioria não apresenta ainda essa função. Ou seja, quando a gente vai iniciar uma avaliação, eles não respondem imediatamente com uma resposta de sucção, tá? E aí vem o nosso questionamento, né? Então, se eles estiverem chorando, eles tendem a demorar ainda mais para adquirirem uma organização e responder de forma organizada e efetiva com grupos de sucções, pausas e chegando a esse efeito sedativo tão esperado. Então, muitas vezes esse bebê ele tem que ser acalmado, né, de outras maneiras antes de ele iniciar aquele padrão de sucção, tá? E isso já é falado, né, esse tempo de
a consolação desse bebê, né, que é muito discutido desde 1988 pelo Brazelton, quando fala sobre isso na escala Brazelton, tá? Então, o bebê internado, ele é submetido a uma série de intervenções clínicas, sucessivos estímulos, manipulações desconfortáveis e dolorosos, que é vivenciado, né, de forma acentuada e profunda, e causando, que a gente sabe, né, uma desordem fisiológica, hormonal, metabólica, imunológica, e podendo trazer, sim, questões aí para o seu neurodesenvolvimento, tá? Então, esses bebês são bastante vulneráveis aos estímulos ambientais, sendo extremamente necessário atenção a qualquer ação direta com os mesmos, tá? Então, toda e qualquer atuação, ela deve estar focada em favorecer o desenvolvimento e não desorganizar ainda mais esses lactentes. Então, os artigos analisados nessa pesquisa não relataram por quanto tempo realizaram o estímulo de sucção não nutritiva nos participantes ou a quantidade de grupos de sucções observadas, para ver se esses bebês realmente responderam, além de não relatarem o grau de maturidade desses neonatos, né? Então, muitos fatores, gente, interferem no sistema sensorial, dificultando esse sistema nervoso sensorial em organizar e processar informações de forma eficaz. E quando processadas erroneamente, geram informações desordenadas, deturpadas, alarmantes, o que consequentemente vai impactar na realização de cada movimento muscular, causando uma resposta exacerbada ou diminuída, né? E quando a gente fala desse movimento muscular, esse movimento motor oral, esse movimento mais global, organizado, que tudo isso vai promover também ou não uma melhor conexão com aquele cuidador, né? E com o meio externo. Então, nesses recém-nascidos, a dor, a manipulação recorrente e a exposição aos manuseios dolorosos e desagradáveis, né, prejudicam o seu aprendizado, a organização e a realização das funções, podendo levar futuramente, e às vezes nem é tão futuramente, né, no momento da alta hospitalar, a gente muitas vezes já visualiza um bebê com aversão oral, tá? Então, o que a gente viu, né, que nesses estudos analisados, os profissionais envolvidos na pesquisa não eram fonoaudiólogos e não mencionavam a forma, né, e talvez nem esse olhar para a maneira que esse dedo enluvado era introduzido na cavidade oral, ou uma chupeta, ou, né, qualquer outro utensílio, né? Qual que era o tipo de pressão, o que que era esperado desse bebê, para depois eles passarem para um outro procedimento, né? E um estudo faz referência sobre a posição em que o recém-nascido se encontrava no momento em que a técnica de alívio da dor foi utilizada. Então, isso é muito importante também. Qual que é a posição que esse bebê se encontra para que a gente possa promover o início da sucção para que ela possa levar ao efeito sedativo, né? Alguns estudos relataram apenas a quantidade de vezes que o estímulo foi realizado, mas não especificamente como foi essa técnica, e não verificamos uma avaliação prévia por parte do profissional fonoaudiólogo para saber se esse bebê poderia ser beneficiado com o estímulo, por exemplo, de sucção não nutritiva, já que o fonoaudiólogo é um profissional também responsável, né, nas unidades neonatais, nem só nas unidades neonatais, né? Então, no Brasil, a gente tem esse papel, né, como ser o profissional que vai trabalhar com a função oral, né? Então, a literatura específica concorda, né, que não se espera que o recém-nascido prematuro, né, tenha um desenvolvimento de habilidades previstas após o nascimento prematuro, né, devido às inúmeras condições ali, né, e patologias que acometem esse prematuro, né? Então, a gente não vai esperar que o prematuro tenha uma resposta imediata de sucção para aliviar a dor, né? Então, que prematuro é esse? Ele já foi avaliado, ele já é acompanhado. Então, o que a gente está querendo trazer aqui, não é? É um outro olhar para todos nós aqui, né? E a Sociedade Brasileira de Pediatria, em 2022, relata que 33% a 80% dos prematuros apresentam dificuldades alimentares decorrente de quadros negativos, como procedimentos orais dolorosos, que impacta profundamente o bebê,
ocasionando receio, seletividade ou bloqueio quando o alimento é oferecido. Então, nos últimos anos, temos discutido e presenciado muito na clínica fonoaudiológica, com bebês maiores, mais velhos, a questão dos distúrbios alimentares pediátricos, né? Então, eu acho que estar atento desde o início a esses sinais do bebê e aceitação é muito importante, porque as questões do neurodesenvolvimento, as questões sensoriais e os próprios distúrbios alimentares pediátricos, não é? Eles não surgem lá com 2 anos ou 1 ano de idade, né? Tem toda uma história que se construiu dessa criança e dessa família, não é? E que de repente fica ah, mais visualizada, não é? Mais para frente no seu desenvolvimento, né? Então, eu acho que a gente precisa prestar muita atenção em todas essas abordagens, e até abordagens que já são muito consolidadas nas unidades, né? Eu acho que isso é muito importante, né? E, e pensar, não é? Que bebê é esse que está passando por essa estratégia, né? Então, a gente viu que tem escalas diferentes ali, né? Escalas diferentes que foram utilizadas, né? E realmente nada é falado sobre esse estímulo, né, específico motor oral e os sinais desse bebê quando esse estímulo é realizado. E sim, muitas vezes, a combinação desses estímulos e a resposta final desse bebê, tá? Então, assim, nada foi falado sobre essa possibilidade de aversão e desorganização do bebê em relação à função oral e sua autorregulação. Então, com isso, a gente sugere, né, mais estudos, né? Mais estudos sejam realizados com esse enfoque. A gente tem ainda uma escassez na literatura, tá? E aqui a gente tem várias referências, e depois vocês vão ter acesso ao, ao texto completo, né? E eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, e quem sabe a gente tem aqui alguns minutos para poder discutir, que a gente tem profissionais aqui tão queridos, interessantes e experientes nas diversas áreas, né? E eu gostaria muito de que vocês pudessem falar um pouco. Ótimo, Nós que muito obrigada, agradecemos. Cláudia. Já preparar, né, tudo isso para a gente e ver aí o rigor, né, do artigo e ir atrás, isso dá muito trabalho. Quando a Cláudia começou falando, não, é só um levantamento de uma revisão sistemática, não é só, né, para quem faz pesquisa sabe que assim é essencial e que é muito trabalhoso, são horas e horas e horas, né? Então, e dá um bom panorama, né, do que é possível. Claro que modifica com o tempo, né? A Cláudia falou, ó, a gente acabou de publicar, em seguida saiu um documento, é assim, né? Tem que estar se atualizando o tempo todo, mas para nós é muito importante saber o que já existe, o que já foi proposto. Está cheio de elogios ali, Cláudia, e daí quem quiser falar vai levantando a mão e a gente vai conversando.